Amém, querido? Diga assim: a minha mente e o meu coração são do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia comigo, Mateus, capítulo 6, verso 22. Mateus, capítulo 6. Verso 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Até aqui, pode sentar. Só que tem muitas consagrações que são feitas nessa época, que talvez tragam enfermidades, opressões, tribulações, prisão na mente, fecha a nossa visão espiritual. Meu Deus, mas Deus não é poderoso? Deus é soberano. Diga comigo, Deus é soberano. Amém, querido? Por isso nós estamos aqui e vamos cada dia mais estar na presença do Senhor e guerrear e honrar aquilo que Deus tem proposto a nós. Amém? E hoje eu quero te fazer uma pergunta. Como estão os teus olhos? O meu está mais ou menos, eu sou míope, né? Eu tenho quase 9 graus de miopia, sabia, irmãos? Quase 9 graus de miopia. Pastora, como que você está me enxergando, que você vê até se eu fecho o olho, se eu durmo, se eu levanto, como que você está vendo? Tem uma lente no meu zóio aqui. Mas eu quero perguntar a você. Como estão os teus olhos? Porque aqui fala assim, são os olhos a lâmpada do corpo. Por isso o inimigo peleja tanto para fechar a nossa visão ou distorcê-la. Por isso o inimigo peleja tanto para fazer com que a gente desvie o olhar do Senhor e preste atenção em algumas coisas que nos contaminam. Por isso ele peleja tanto, para colocar doença na nossa visão espiritual. E hoje nós vamos meditar a respeito disso, para que nós tenhamos uma visão espiritual. Amém, irmãos? Quem aqui quer ter uma visão espiritual aberta, diga amém. Amém. Irmão, que bênção. Só que na hora que você começar a ver as coisas, lembra que você falou amém agora. Amém? Opa, já baixou. Porque às vezes nós falamos assim, eu quero ver. Eu sempre disse isso, eu não sei por que eu fui falar isso. Porque eu achava que era bonito. E às vezes nós não entendemos o que é a visão de Deus, o que é a visão do homem, o que é uma visão até de Satanás para as nossas vidas. E nessa noite nós vamos meditar sobre isso, amém? Os olhos são a lâmpada do corpo. Eu acho muito interessante isso aqui, porque a palavra é maravilhosa. E lâmpada do corpo, clareia o corpo. Só que se for trevas aquilo que nós estamos enxergando, as trevas virão sobre nós. É simples assim. É simples assim. E às vezes nós estamos com um olhar tão estragado, tão deturpado, tão carnal, às vezes tão maligno. Não, eu sou servo de Deus. Então, mas às vezes nós nos deixamos contaminar. E a doença dos olhos, a doença da visão, entrou em nós e se alojou. E nós vamos aprender algumas coisinhas hoje, amém? Hoje nós vamos virar oftalmologistas. Que tal? Você nem precisa ir para a faculdade de medicina para virar oftalmo. Hoje você vai virar oftalmo. Diga assim, oftalmologista espiritual. Vocês conseguiram falar essa palavra tão fácil? Para mim, um trava-língua. Eu acho que eu tenho alguns problemas. Porque a pessoa, assim, ela é inteligente demais, sabe aqui? Eu acho que eu tenho algum problema. Inteligente demais. Às vezes as palavras eu misturo. É dislexia que eles falam, né? O nome chique para isso. Então tem hora que eu atrapalho. Oftalmologista. Vocês já pensaram que isso pode ser um trava-língua? É muito engraçado, né? Agora o pior é o otorrino, né?
otorrinolaringologista. Então, nessa noite, nós vamos meditar sobre isso. E eu gostaria que você pensasse agora, você, aí, no seu coração. Não se distraia, irmão. Como está a minha visão? O que tem chamado a atenção dos meus olhos? Como estão os meus olhos? Como está o meu olhar com relação a mim mesmo? Como está o meu olhar com relação ao que está do meu lado, ao meu irmão em Cristo? Dá uma batidinha de zóio em quem está do seu lado. Olha para ela, Lucas. Quando namorava, ficava... Quantos anos de casado? Ixi, só 6? Já está assim? Ah, meu Deus, vai ter que fazer curso de casais. E aí a gente começa a esquecer que essa visão pode trazer luz ou trevas. A primeira doença espiritual que nós vamos meditar hoje é a miopia, é essa que eu tenho. Quem é que é míope? Levanta a mão. O que o míope não enxerga, de perto ou de longe? De longe. O míope de perto, até se ele, mesmo sem óculos, se ele grudar, ele enxerga. Mas de longe ele não enxerga. É uma doença muito séria e eu acho engraçado que as pessoas, às vezes, fazem cirurgia para a correção da miopia, né? E eu não tive coragem, porque eu falei que antes enxergar pouco do que não enxergar nada. Sou meio antiquada com essas coisas. Mas nós vamos aprender hoje algumas coisas sobre a miopia espiritual. Diga assim, eu quero ter os meus olhos sarados. Você quer, irmão? Quer mesmo? Do fundo do seu coração? Então nós vamos aprender. A miopia espiritual ela consiste em deixar de absorver as tarefas do que é muito engraçado. A gente se envolve na rotina da vida. Então eu deixo de absorver aquilo que é para depois, que é longo prazo. Eu tenho dificuldade de me envolver e me organizar para coisas a longo prazo. Então, eu sou imediatista. Eu resolvo o problema de hoje, aí amanhã... Por que vocês não acordam essa menina e não levam ela para a escolinha? Ah, está doente. Eu penso naquilo que eu estou fazendo agora. Olha, eu preciso trabalhar 24 horas por dia, porque eu tenho que pôr comida dentro da minha casa. Então, eu penso nisso agora. Aí, eu não penso que eu preciso investir em alguma coisa a médio e longo prazo. Eu não penso que eu preciso orar. Eu não penso que eu preciso me preparar para ir para o céu. Eu sou um míope espiritual. Eu corro atrás do prejuízo. Estourou minha conta. Vou lá, faço um empréstimo para hoje. Faz um buraco, cava um buraco para tampar o outro. Então, as pessoas que têm essa visão, elas não pensam na glória, elas não pensam na eternidade, elas não pensam na sua salvação, elas não pensam que talvez uma coisa que elas digam hoje, elas vão colher o fruto depois. Elas não pensam que às vezes uma atitude imediatista que ela tomou hoje vai prejudicar a vida dela para sempre. E o míope espiritual, ele tem dificuldade de ter uma visão a longo prazo, uma visão de longe, de coisas que ainda não estão embaixo do olho dele. E nessa noite, irmãos, nós precisamos entender que se isso existe em nós, nós precisamos vencer. Amém? Porque é muito triste a pessoa que não consegue enxergar as coisas. A pessoa que não consegue ter disciplina para manter uma posição em Deus, para que amanhã ela colhe o fruto dessa bênção. É muito triste um pai que não entende que o que ele faz hoje na sua vida e o que ele fala para o seu filho vai ser a colheita lá na frente, quando seu filho for um adulto. Não só agora. E aí, às vezes, acha que é só agora. Não, dou tudo que ele precisa, dou o brinquedo que ele quer quando ele é pequenininho, agrado, fico cocorocando e depois seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser? Não, seja o que você está fazendo. Porque o que Deus quer é a bênção. Só que nós temos que caminhar para essa bênção. E o míope espiritual, ele não consegue ver o amanhã. Ele pensa, não, vou fazer isso agora, depois eu vejo. Depois não vai ver. Porque daí a visão vai fechar totalmente. Porque ele não vai conseguir enxergar.
Então nós precisamos entender que o que nós fazemos hoje, a semente que nós semeamos hoje, a maneira como nós olhamos as coisas hoje, é o que eu vou colher amanhã. Amém, irmãos? Não seja míope, meu querido. É muito triste você ter que levantar de noite, pegar seu óculos para você poder ir no banheiro. É engraçado, mas não é? É muito melhor, pode até arriscar ir sem óculos, mas pode cair. E às vezes nós pensamos que já estamos com tudo resolvido, porque nós resolvemos tudo para esse ano. E achamos que esse ano estando resolvido, as outras coisas estão. Agora eu quero te perguntar, você resolveu embaixo da palavra do Senhor? Da direção que o próprio Deus te deu? Você pensou que amanhã, daqui 10 anos, daqui 20 anos, você vai se importar com essa colheita que você vai ter? E não só agora? Você pensou que se você mente hoje, você vai colher o fruto dessa mentira amanhã? Ou depois de amanhã ou daqui a um ano? Você já pensou que se você fala mal de um irmão hoje, você vai colher o fruto disso aí daqui a um ano, 2, 10? E vai continuar colhendo por muito tempo? Você já pensou que um pecado que você comete hoje, um erro, uma coisa negligente, às vezes, que você deixou de cuidar, você vai colher o fruto disso depois? Alguém que você desacata hoje, amanhã ou depois, você pode precisar dessa pessoa, e ela não se agrada de você mais? Precisamos abrir a nossa visão. Amém, irmãos? Quem aqui quer ser curado, diga amém. Eu quero também. E nessa noite nós vamos receber a cura do Senhor se nós quisermos. Se nós caminharmos para isso. Se nós nos esforçarmos. Aí você vai falar, não, pastor, é pela graça. É pela graça. Mas o evangelho tem sido manchado. Tem sido jogado na lama por causa de coisas imediatistas. Pessoas que pensam na prosperidade e não pensam na santidade. Pessoas que não veem um palmo na frente do nariz. É só um palmo. Que não veem, não. Que vem só um palmo na frente do nariz. O que passa disso é pura ignorância. E nessa noite nós precisamos vencer essa doença. Amém, irmãos? Agora tem uma outra doença. Doença que geralmente dá em pessoas um pouco mais velhas. Ela tem um nome esquisito e tem um outro nome mais popular. Chama presbiopia. Ai, credo, nunca ouvi falar nisso. Olha o que é. A pessoa que só distingue nitidamente as coisas ao longe. Já viu isso? Ai, vou ler, peraí. Já viu? É menino novo que faz isso? Raramente. Só vê as coisas mais longe. Os objetos próximos lhe parecem embaçados. Aí, quando lê o jornal, coloca na maior distância possível. Enxerga melhor uma pessoa ao fundo da rua do que aquela com quem está falando. Quem aqui já tem isso, levanta a mão. Não precisa ficar com vergonha. Você já está usando multifocal, né, filho? Foi muito engraçado que eu fui mandar fazer essa lente de contato da última vez. Eu fui lá no doutor André e falei para ele assim, doutor, eu preciso usar a lente, mas não adianta nada, porque a lente é para longe. Aí eu tenho que ficar com aquele ocrinho, põe, tira, põe, tira. Vocês lembram que eu tinha um de cada cor? Eu tinha um rosa, um vermelho, um azul, um verde, um preto. Tinha um de cada cor, um de onça, um de zebra. Mas não adiantava, porque o negócio não era prático. Aí ele falou assim, não, Marta, que isso? Já tem a lente de contato multifocal. Olha, gente, coisa moderna. E aí a pessoa pensa que a gente não está tão velho. Então isso aí é um envelhecimento dos olhos. Perde aquela elasticidade e não se adapta com tanta facilidade. E vamos ver agora na nossa vida espiritual. Diga assim comigo, tudo é bom a seu tempo. Amém, irmãos? Essa pessoa que tem essa doença no mundo espiritual, ela enxerga só as coisas longe. Ela pensa que daqui 10 anos ela quer ter 5 casas de aluguel, mas ela não pensa que hoje ela tem que cuidar do seu filho e dar atenção para ele e educá-lo. Ela pensa que daqui a um tempo ela quer ser não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas ela não pensa em investir na sua vida espiritual hoje, porque só pensa lá na frente, não consegue ver nada de perto.
São pessoas frias, pessoas que não se preocupam com o outro, pessoas que não cuidam da sua família, pessoas que não se preocupam com aquele que está necessitado do seu lado. Ele só pensa na frente. Eu quero ter um futuro promissor. Eu estou pensando e sonhando com isso. É que a pessoa quer sempre sonhando, sempre sonhando, sempre sonhando. Porque quem não resolve o hoje, irmãos, não tem um bom amanhã. Entenda isso na sua vida. Quem não investe na sua vida espiritual hoje, não vai ser nada depois. É aquele, eu quero ser pastor. Então tá bom, irmão. Então vamos começar a fazer teologia, vamos começar a ser firme com Deus, faça seu devocional para você se alimentar da palavra. Não, eu não tenho paciência com isso, eu quero ser pastor. Então a pessoa que tem essa doença, ela já tem uma alma envelhecida pelo orgulho, ela já tem uma alma estragada, e no mundo espiritual as coisas não acontecem para ela. Precisamos começar a prestar atenção naquele que está próximo, prestar atenção no dia de hoje, como eu me comporto na presença de Deus, quanto tempo eu tiro para Deus, quanto tempo eu dedico ao Senhor, como eu aplico isso, para depois eu colher o fruto do hoje, amanhã. Amém, irmãos? Quem aqui quer ter um futuro bom, abençoado? Diga amém. Amém. Então, filho, pense no hoje, porque senão nós vamos ser como esses, que só enxergam de longe. E pisam em quem está do lado. Pisam em quem está juntinho ali, pelejando para ajudar. E às vezes nós somos assim, nós temos essa doença nos olhos espiritual. Nós não conseguimos entender que o nosso futuro está nas mãos do Senhor, mas que nós temos que começar a semear hoje. Amém, irmãos? É hoje. É hoje. Como que você se comporta hoje com os seus filhos? Como você se comporta hoje com seus pais? Como você trata as pessoas hoje para que você venha semear para o amanhã? Porque essas pessoas não costumam ver nada de perto. Aí tem uma outra doença. Quer saber? Mais uma? Astigmatismo. Quem aqui tem astigmatismo? Aí não precisa daquele ocrão desse tamanho, mas as pessoas têm uma visão deformada e veem as coisas com contornos falsos. Ela vê coisa borrada. Tudo embaçado. E aqui eu vejo que no mundo espiritual essa doença nos olhos é o espírito de confusão. Falta de visão espiritual. É só surgir um probleminha que aquele que tem o astigmatismo espiritual, ele se perde. Ele não consegue definir mais nada. Ele começa a se culpar. E é uma coisa muito interessante, que eu estava lendo e estudando a doença, eu não vou ficar falando da doença no natural, mas são aquelas pessoas que nunca veem um acontecimento como ele realmente é. Ele sempre ou aumenta ou diminui, conforme convém. Isso é defeito de caráter, não só nos olhos. Às vezes, a pessoa tem uma visão assim, não, mas fizeram isso comigo. E não fizeram nada com ele. Porque a visão dele é embaçada, é turva, é estragada. E essa pessoa não consegue ter um foco na vida, não consegue ter um alvo na vida. A pessoa que tem o astigmatismo espiritual, ela não consegue entender que é um espírito de confusão que está usando ela. Ela acha que as pessoas são suas inimigas e não o diabo. Ela acha que as pessoas estão olhando feio para ela e não é ela que está semeando isso na vida das pessoas. E nós precisamos vencer esse espírito. Amém, irmãos? Porque às vezes nós nos fazemos de vítima, às vezes nós achamos que o outro é vítima, mas nós nunca sabemos de fato como as coisas aconteceram. Diga assim, o meu Deus não é Deus de confusão. Amém, querido? E se nós estamos focados no Senhor, se nós estamos focados no alvo que é Cristo, nós não temos essa distorção. E essa distorção, geralmente, ela vem porque eu olho uma pessoa, eu julgo. Eu olho uma pessoa, eu não gosto dela. Eu olho e eu acho que a situação é muito pior do que realmente ela é. E nós precisamos vencer esse espírito, amém? Essa doença. E aqui é uma coisa muito interessante, que fala de contornos falsos. Eu achei muito interessante essa palavra, que fala que a enfermidade tem. Então não é real, é um espírito de engano.
não é contorno real. Talvez o que você está vivendo na sua vida hoje não seja a realidade. Ai, porque eu estou com um problema de um tamanho lá em casa. Será que ele é desse tamanho? Você já pensou no tamanho do Deus que você serve? Você já pensou no poder da oração? Você já pensou no poder do milagre que Deus tem para você? Não é muito maior que esse problema? É. Só que aquele que tem um astigmatismo espiritual, ele não consegue entender isso. A visão dele fica tudo atrapalhada. E tem um monte de gente tudo atrapalhado no meio do povo de Deus. E achando que está enxergando direitinho. Então nós precisamos vencer essa doença nos nossos olhos espirituais, amém? E uma última coisa, uma última doença, não vou pegar todas, só mais uma. A catarata. Tem alguém aqui que já foi operado de catarata? Seu Walter, tem mais alguém? Não? A senhora já foi? Já. A cirurgia de catarata é muito simples, né? Ela não é uma cirurgia muito perigosa, muito complicada. O que é mais perigoso é não guardar o repouso. Sabia? O que é a catarata? Olha que interessante. O cristalino perde a transparência e se torna mais grosso, mais espesso. E aí a visão se escurece e pode até chegar à cegueira. Porque aquela é uma pelinha, é um negócio, parece uma pelinha que vai cobrindo o olho. E geralmente acontece com pessoas mais velhas, mas tem casos de catarata precoce. Tem pessoas que são novinhas e têm que passar por essa cirurgia, mas geralmente são pessoas mais velhas. O cristalino vai ficando opaco. E como que nós temos catarata espiritual? Tem uma palavra de Levítico que fala que o homem que tem belida no olho, que é a catarata, ele não pode servir ao Senhor. E eu quero nessa noite lembrar isso. Nós estudamos há um tempo atrás, eu achei muito interessante, porque a catarata às vezes é um pecado, às vezes é um vício, às vezes é uma coisa que eu acostumei fazer de maneira errada, e vai cegando aos poucos, vai cobrindo aos poucos a visão, vai deixando de ver que aquilo está prejudicando, vai deixando de ver que isso é pecado, vai deixando de ver que isso está matando a pessoa e deixando cega espiritualmente. E nessa noite nós vamos receber do Senhor essa cirurgia. Amém, irmãos? Ai, pastora, cirurgia espiritual, já ouvi esse nome em algum outro lugar. Não, irmão, não é essa. O Senhor vai tirar toda escama, toda pele, tudo que cobre os nossos olhos espirituais. Amém, irmãos? Se há alguma coisa que nós precisamos deixar, é para ontem. Porque a pessoa que tem catarata, tem algumas pessoas, outro dia eu estava conversando com uma amiga minha, ela falou que a mãe não faz a cirurgia porque ela morre de medo. Então ela está ficando cega. Mas ela não faz a cirurgia porque ela tem medo de ficar cega. Mas ela já está ficando cega. Aí eu falei, filha, mas não faz sentido. Uma coisa tão simples, vai lá, corta, pronto, põe uma lente, até a pessoa fica com a visão melhor. E nessa noite eu quero te perguntar, querido, o que tem cegado você? O que tem ofuscado a sua visão? O que é que tem feito você enxergar de maneira turva, embaçada? E aqui é muito interessante quando você começa a estudar no natural, a dureza de coração, ela traz cegueira espiritual. Isso aí é uma dureza de coração, a catarata espiritual. Aquela pessoa que, no fundo, ela sabe, mas ela teima que não é assim e continua no pecado, no vício, no erro, na conversa fiada, na falta de posicionamento, na brabeza, no nervo, no vício, e volta, vai. Depois volta aquele com 7 piores que ele. E a pessoa fica cega. Então, se nessa noite você tem alguma coisa que atrapalha a sua visão, que entra, que interfere na sua visão, querido, é tempo de receber a libertação do Senhor, amém? E aqui eu achei muito interessante que fala aqui que o cristalino vai ficando opaco e espesso, grosso. Sabe aquelas pessoas que vão endurecendo o coração, endurecendo, fechando? Catarata espiritual, vai ficar cego.
E no momento que perde a visão espiritual, morre. O coração endurece, o coração fica espesso, grosso, duro. Não se abre mais ao Senhor. E nessa noite nós precisamos ser libertos disso. Amém, irmãos? Muitas vezes nós sabemos, no fundo, que nós temos essas enfermidades. Lá no fundo do nosso coração, porque nós temos o Espírito Santo, nós sabemos que nós temos essas enfermidades. Nós sabemos o nosso ponto fraco. Nós sabemos quando nós desprezamos as pessoas. Nós sabemos quando nós não temos disciplina para cuidar do presente e do futuro. Nós sabemos quando nós somos falsos, fingidos, preocupados, idólatras, loucos por dinheiro, por coisas materiais, e deixamos as coisas do Senhor de lado. Nós sabemos. Não adianta falar, eu não sabia que eu tinha isso. Uma pessoa que é míope, ela está cansada de saber que ela é míope. Uma pessoa que tem catarata, ela está cansada de saber que ela tem catarata. E eu quero te dizer, você está cansado de saber a doença que você tem. Só que muitas vezes o doente não quer sarar. O doente quer continuar doente, lambendo a ferida. E nessa noite nós precisamos abrir a nossa visão espiritual, irmãos. É necessário que a gente entenda que com o mundo espiritual não se brinca. Com as coisas do Senhor não se brinca. E aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. E nessa noite eu quero te perguntar, o que tem de doença na sua visão espiritual? Você sabe. E a falta de visão traz desequilíbrio, inquietação, tira a paz. É difícil a pessoa caminhar. A pessoa que não enxerga bem, às vezes ela nem escuta muito bem, porque está muito ligado. E a gente tem caminhado assim. Muitos, quase todos dentro da igreja, cheios de doença, não tem visão. Acha que é só o hoje, é o imediatismo. E amanhã, irmão? E se Deus te recolher hoje, para onde você vai? Você que está tão preocupado com outras coisas. Abra a sua visão espiritual, amém? Abre sua Bíblia lá comigo em Apocalipse, capítulo 3, para nós continuarmos. Apocalipse 3, 14. Apocalipse é o último livro aí, está facinho para você. Apocalipse 3, verso 14. É a carta à igreja de Laodiceia. Achou aí? Amém? Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego, nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? A cidade de Laodiceia, na Ásia Menor, era uma cidade rica. Ela tinha ouro, água mineral, muitas riquezas, e ela produzia um colírio. Era um pozinho famoso. E aquilo era bom para os olhos. E o Senhor usa essa metáfora aqui, ele usa em Apocalipse isso, porque o povo era cheio de si, porque era uma cidade rica, abastada. Não faltava nada. Tinha muito ouro, muitas coisas preciosas, que eram boas para vender.
E por que o Senhor diz isso para a igreja em Laodiceia? E Ele diz para nós hoje, igreja do Senhor Jesus dos últimos dias. Precisamos parar de ser mornos. Precisamos deixar o Senhor colocar esse colírio nos nossos olhos, para que a nossa visão espiritual se abra, amém? Porque a visão turva, ela não deixa a pessoa ter lucidez nas suas interpretações. E aqui ele diz que precisa do colírio para ungir os olhos e ver. E ele cita várias coisas aqui, vestes brancas, ouro refinado pelo fogo, e tudo isso. Mas eu quero me deter no colírio. O que precisa acontecer na minha e na sua vida para que a nossa visão seja aberta? O que precisa nós fazermos para que a gente não perca a bênção, a árvore da vida, a salvação? E aqui eu vejo que a cegueira daquele povo, ela trazia algumas coisas muito sérias. E a coisa principal era a mornidão. Diga comigo, eu devo ser frio? Pode falar, não precisa ter medo. Eu devo ser frio ou quente? Frio não tem jeito de você ser mais. Eu vou te dar uma notícia boa. Talvez boa, talvez não. Porque o frio é aquele que não conhece. A Bíblia fala que Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Todo mundo aqui já conhece a palavra, amém? Amém? Então, ou nós somos mornos, ou nós somos quentes. E o morno vai ser vomitado da boca do Senhor. Sabe o que é vomitar? Perder a salvação e ir para o inferno? Misericórdia. E aqui ele fala isso. Um cristão cego espiritualmente é aquele que, qualquer coisinha que acontece, ele cai com a cara no chão, ele é um mole, ele é um frouxo. Ele é um fingido, ele é um falso. O cristão cego espiritualmente. Porque ele continua no pecado sabendo que é pecado. Ele continua errando sabendo que está errado. Ele continua fazendo mais ou menos sabendo que Deus está vendo. E é o que Deus diz para esse povo aqui. A cegueira espiritual nos leva ao desconforto emocional, ingratidão e no fim à morte. É muito sério isso. E eu quero citar só 3 coisas aqui para a gente encerrar. Quando os meus olhos estão fechados, ou embaçados, doentes, os meus olhos espirituais, a primeira coisa que acontece comigo é que eu passo a valorizar mais as coisas do que as pessoas. Eu passo a valorizar mais as coisas, os bens, do que pessoas, do que relacionamentos. A segunda coisa que acontece é que eu passo a achar que todos estão errados a não ser que concordem comigo. Concordou comigo? Pegou meu ponto de vista? Concordou em gênero, número e grau? Então essa pessoa é joia. Mesmo que ela esteja concordando com uma coisa que eu sei que está errado. Agora, se ela não concorda comigo, ela está errada. Isso é o que tem os olhos espirituais fechados. Porque ele não sabe nem argumentar, nem conversar e nem receber nada diferente. Porque ele é dono de si mesmo. E uma outra coisa. Ele só passa a ver o lado ruim das coisas. Ele é pessimista. Diga comigo, pessimista. Sabe aquela pessoa que tudo para ela é ruim? Ah, eu ganhei um presente. Ah, mas não era do jeito que eu queria. Ah, a pessoa me cumprimentou. Ixi, mas garanto que é fingimento. Isso é quem tem os olhos espirituais fechados. E nessa noite, meu querido, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. A igreja do Senhor desses últimos dias, ela está ficando cega, míope, ela está ficando de tudo quanto é jeito. Eu acho que todas essas doenças aqui num olho só. Porque as pessoas estão vivendo no imediatismo. Hoje tudo que nós vamos comprar, nós queremos que seja rápido, né? Você vai num lugar onde quer fast food. Tem que ser rápido, comida rápida. Eu vou mandar fazer alguma coisa, eu preciso para ontem. As pessoas encomendam um produto, demora 1 semana para chegar. Quando há 2 dias, já estão ligando, perguntando se já chegou. Tudo que é demorado para nós, não funciona. E tem uma palavra que fala que o Deus desse século
tem cegado o entendimento dos incrédulos. E essa palavra não é incrédulo, não é aquele que não conhece, é aquele que conheceu e duvidou. Abre lá comigo, 2 Coríntios 4:3, para a gente encerrar. O pessoal pode subir. Nós vamos orar. Segunda Coríntios 4:3. Achou aí? Atos, Romanos, Coríntios. Nossa, Suzy, você estava sumida. Você viajou? Aleluia, que foi só viagem. Que eu não te belisquei. 2 Coríntios 4:3. Achou aí? Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Os que se perdem é aqueles que um dia foi achado. Certo? Você vai perder uma coisa que você nunca teve? Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então toda cegueira espiritual está repreendida da sua vida e da minha vida em nome de Jesus. Amém? Você crê que Jesus é Senhor da sua vida? Você crê que Ele é o Cristo, que Ele é o Salvador? Amém? Então você não é incrédulo. Então o Deus desse século não vai cegar mais o seu entendimento. Porque Deus é com você. E Ele vai abrir a sua visão. Se você quiser. E abre só para terminar, Provérbios 20:12. Para a gente saber que Deus tem poder sobre todas as coisas. E que o que Ele criou, Ele cuida. E se nós deixarmos, Ele vai fazer grandes coisas. E abrir a nossa visão cada dia mais. E nos fazer caminhar em vitória, em bênção, em triunfo. Provérbios 20:12 diz assim. Os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. Amém, irmãos? Não é olho cego, não é ouvido surdo que Ele criou. Não é coisa que não funciona e que está doente que Ele criou. Ele criou os olhos que veem, os ouvidos que ouvem. Deus faz algo ruim, irmãos? Deus faz algo defeituoso? Deus criou a doença, irmãos? Ele criou tudo bem, tudo perfeito, tudo maravilhoso. O diabo lançou a seta e o homem adoeceu porque quis. O povo de Deus tem adoecido dentro da igreja e morrido dentro da igreja. Muitas vezes ele não precisa nem sair. E nessa noite nós vamos rejeitar isso se nós quisermos. O olho seu, o meu, Deus fez. A visão espiritual, minha, sua, Deus deu. Quem resolve não querer enxergar somos nós. Quem tema com Deus somos nós. Quem deixa o caráter tudo atrapalhado e não quer consertar somos nós. Quem olha as pessoas com um olhar ruim somos nós, não é Deus. Ele é perfeito. E aqui os ouvidos que ouvem, diga ouvidos que ouvem. Não é um ouvido que ouve e depois faz de conta que não entendeu. Faz de conta que não ouviu para não ter que aplicar a palavra. Diga assim, os olhos que veem. Não é o olho doente que faz de conta que não está vendo. Para não ter que caminhar direito. Mas são os ouvidos que ouvem e os olhos que veem, que foram feitos pelo Senhor. E Ele tem para nós grandes coisas. E tem uma palavra um pouquinho mais para frente, Provérbios, que fala assim, meu filho, dê-me o seu coração e mantenha os seus olhos em meus caminhos. E nessa noite eu quero te chamar a isso, querido. Essa palavra do Senhor é para nós hoje. Meu filho. Você é filho de Deus, irmão? Dá-me o seu coração. Mantenha os seus olhos em meus caminhos. Se nós fizermos isso, não vai ter capeta nenhum que vai nos enganar. Não vai ter nada que vai nos prejudicar. Mas é preciso que nós
possamos decidir nessa noite se vamos querer sarar ou se vamos querer continuar doentes. Quem quiser sarar, é tempo oportuno. E eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Quando a gente aceita Deus mexer, operar e nos sarar, e Ele abre a nossa visão espiritual, vou falar para vocês, a vida é outra, viu, filho? Quem enxerga a vida é outra. Aquele cego que o Senhor curou e que ele começou a ver as pessoas como árvores, parece que não ficou muito bom. Deus fez uma coisa meia boca? Não. Deus nos fez uma limpeza, uma cura completa. Quem embaçou a visão fomos nós. Então nessa noite eu quero te chamar. Se você entende que Deus te chamou para enxergar bem, para ter uma visão espiritual, eu quero te chamar a esse compromisso hoje. Seja valente. Se submeta à cirurgia de Deus. Se submeta à intervenção do Deus Altíssimo. Porque aí você vai ver o que é servir a Deus. Nessa coisinha medíocre de enxergar mais ou menos, ficar palpando, não. É uma coisa de eu olhar e saber. Esse é Deus que mandou. Isso é Deus que fez. Isso não é. Isso é bom demais, irmãos. Foi o que me atraiu para Deus. Eu saber que na hora que Ele quisesse me mostrar, Ele ia me mostrar tudo. Ele ia curar a minha visão deturpada. Quem quer sarar nessa noite, diga amém. Fique em pé então, você que quer sarar. Quem quer ficar doente pode ficar sentadinho. Porque doente fica sentado mesmo, né? Deitado, prostrado, né? Fecha esses olhos que Deus te deu. E abre esses ouvidos que Ele fez, que Ele te deu. Agora é você e Deus. Pense qual é a doença que tem impedido você de caminhar, de prosseguir, de ter vitória, de ter cura, de ter milagre, de ter prosperidade, de ter vida com Deus. Pense. Você sabe. Deus sabe mais que você. Eu não sei. Pense agora. Nós vamos cantar essa música, mas eu queria que você, nesse momento, eu não vou pôr a mão na tua cabeça hoje. Só que eu vou orar. Para que o Senhor venha e ponha a mão sobre os seus olhos. E você vai sentir a mão de Deus sobre os seus olhos. Mas Ele vai te curar daquilo que você quiser ser curado. Se você quiser continuar míope, cego, de qualquer jeito aí que você está, relepado, igual diz o povo, eu não posso fazer nada por você, e nem Deus, porque Ele não entra sem ser convidado. Ele é gentil, cavalheiro. Agora, se você quiser, eu quero profetizar sobre a sua vida, que nós vamos cantar, vamos ministrar na sua vida. E que o poder do Altíssimo vai te envolver. E que a intervenção do Senhor será sobre a sua visão espiritual. Será sobre a sua vida. E você vai sair daqui curado nessa noite. Restaurado. E com uma visão aberta. E ninguém vai te segurar. Nada vai poder deter a bênção do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Continue em comunhão com Deus, com seus olhos fechados. E vai falando para Ele o que você quer.